Porção Parashat da semana. 23 Pecudei, registros. Êxodo 38. 21 Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos Lavitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. 22 Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. 23 E com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura e em carmesim e em linho fino. 24 Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. 25 E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. 26 Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. 27 Houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases 100 talentos, um talento para cada base. 28 E dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu os seus capités, e o cingiu de molduras. 29 E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. 30 E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre e todos os utensílios do altar. 31 E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo 39. Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, de azul, e de púrpura e de carmesim, também fizeram as vestes santas, para Arão, como o Senhor ordenará a Moisés. 2 Assim se fez o éfode de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. 3 E estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino com trabalho esmerado. 4 Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam, e uniam-se em suas duas pontas. 5 E o cinto de obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça e era de obra semelhante, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenará a Moisés. 6 Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. 7 E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenará a Moisés. 8 Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. 9 Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. 10 E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sardil, de um topázio, e de um carbúnculo, esta era a primeira ordem. 11 E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. 12 E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. 13 E a quarta ordem de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. 14 E estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. 15 Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado. 16 E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. 17 E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. 18 E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. 19 Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. 20 Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. 21 E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenará a Moisés. 22 E fez-se o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. 23 E a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha, esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. 24 E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, de fio torcido. 25 Fizeram também as campanhas de ouro puro, pondo as campanhas no meio das romãs nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. 26 Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenará a Moisés. 27 Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. 28 E a mitra de linho fino, e o ornato das taieras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. 29 E o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenará a Moisés. 30 Fizeram também, de ouro puro, a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. 31 E ataram-na com um cordão de azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenará a Moisés. 32 Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenará a Moisés, assim o fizeram. 33 Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases. 34 E a cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu de cobertura. 35 A arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório. 36 A mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição. 37 O candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. 38 Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda.
39 O altar de cobre, e o seu crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia, e a sua base. 40 As cortinas do pátio, as suas colunas, e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. 41 As vestes do ministério para ministrar no santuário. As santas vestes de Arão o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio. 42 Conforme a tudo o que o Senhor ordenará a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. 43 Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Êxodo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. 2 No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. 13 Porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. 4 Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela, também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. 5 E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. 6 Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. 7 Porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. 8 Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. 9 Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. 10 Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. 11 Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. 12 Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. 13 E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. 14 Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas. 15 E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. 16 E Moisés fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. 17 Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês foi levantado o tabernáculo. 18 Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas. 19 E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenará a Moisés. 20 Tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. 21 E introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenará a Moisés. 22 Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. 23 E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. 24 Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. 25 E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. 26 E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. 27 E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenará a Moisés. 28 Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo. 29 E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenará a Moisés. 30 Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. 31 E Moisés, e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. 32 Quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenará a Moisés. 33 Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. 34 Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35 De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 36 Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. 37 Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantasse. 38 Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. 1 Reis 7. 51 Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, e o ouro, e os objetos pôs entre os tesouros da casa do Senhor. 1 Reis 8. Então congregou Salomão os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. 2 E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. 13 Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca. 4 E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo, assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. 5 E o rei Salomão, e toda a congregação de Israel que se congregará a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. 6 Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. 7 Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam, por cima, a arca e os seus varais. 8 E os varais sobressaíram tanto, que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até ao dia de hoje. 9 Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. 10 E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor.
11 E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. 12 Então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. 13 Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. 14 Então virou o rei o seu rosto, e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. 15 E disse, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo. 16 Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi, para que presidisse sobre o meu povo Israel. 17 Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. 18 Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. 19 Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. 20 Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. 21 E constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Apocalipse 15. 5 E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. 6 E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. 7 Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. 8 E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos.